Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, hoje é o culto das crianças e o nosso pastor Vicente Borges, ele pediu para que eu tomasse a frente da direção desse culto, porque ele precisou fazer algumas coisas e não está presente neste momento, tá certo? Vamos agradecer a Deus por mais um culto de criança que nós estamos fazendo, certo? Vamos também apresentar as nossas crianças, as crianças da igreja Jardim Santa Bárbara, da congregação Jardim Santa Bárbara, Jardim de Deus, o nome do conjunto das crianças. Que Deus venha tomar a frente da vida dessas crianças, abençoar a família de cada criança, amém? Que Deus venha também proteger cada uma dessas crianças e suas respectivas famílias, para que possa não ter nenhum problema com esse contágio desse vírus, não é isso? Vamos também pedir a Deus para que Deus venha abençoar este culto e também abençoar cada criança que se disponibilizou a participar deste culto infantil. Amém? Vamos orar, iniciando o culto. Deus maravilhoso, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Oh Deus, eu quero te apresentar, Senhor, o conjunto Jardim de Deus, Pai. Oh Pai Celestial, abençoa cada criança, abençoa, Deus, Érica, abençoa Eduarda, abençoa a Ariglênia, abençoa a Vitor, abençoa Oséias, abençoa Alexandra, oh Pai Celestial, abençoa Maria Antônia, oh Jesus, eu te peço, Senhor, que venha abençoar todas as crianças, Pai. Vem, Senhor, abençoar também a nossa dirigente do conjunto das crianças, Senhor, a irmã Ana Cláudia, que está enferma, Senhor, vem dar, Senhor, saúde, Senhor, a irmã Ana Cláudia, Deus. Vem abençoar a sua família, o presbítero, Senhor Alexandre Dias, Pai. Oh Pai Celestial, muito obrigado por tudo. Toma a frente deste culto, Senhor. Eu te peço, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Deus. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, meus irmãos, vamos iniciar louvando os hinos da harpa cristã. Amém? Eu irei louvar um hino da harpa cristã, Oséias irá louvar um hino e Alexandra irá louvar outro hino. Amém? E assim cantaremos juntos, para a glória de Deus, os hinos da harpa cristã. Quero convidar a todos para abrir as vossas harpas no hino de número 33, com tua mão segura, hino de número 33 da nossa harpa cristã. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão
esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Irmãos, e agora eu vou dar a oportunidade, como eu disse, para primeiramente Oséias cantar o hino da harpa, e logo depois quem vai cantar outro hino é a criança Alexandra, do conjunto Jardim de Deus. Amém? Então, tá com a oportunidade dessas crianças. Saúde as crianças com a paz do Senhor. Quero cantar um hino. Meu Jesus, tu é bom, tu é tudo para mim. Forte morto, mas vives em mim. Tu mereces louvar, a Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero te dar louvor, pois é rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Oh, honra eterna e glória te dou. Do meu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor, triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador. Amém. Saúde das crianças, com a paz do Senhor. Quero cantar o hino da harpa 42. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrais, arcanjo vos prostrais, ao Filho do Eterno Deus, com glória, 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 com glória coroais, o escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande a toda a salvação, com glória, 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 com glória, coroais, o perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroais, oh, raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroais. Amém. Glória a Deus, irmãos, por termos cantado esses três hinos da harpa cristã, o louvor de Oséias, o louvor de Alexandra. Agora queremos convidar a irmã Denise para que ela venha ler, venha fazer a leitura oficial da Palavra de Deus neste culto de crianças. Amém? Ela que é a professora de crianças, professora infantil da Escola Bíblica Dominical. Irmã Denise. Olá, crianças, paz do Senhor. Vou ler aqui para vocês
palavra de Deus que se encontra. Vamos abrir nossas Bíblias, né? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Pode fazer a oração. Vamos orar por essa palavra e que todos venham aplicar no seu coração. Vocês, crianças, venham obedecer aos seus pais, aos professores na escola, aos professores da escola bíblica dominical, aos dirigentes da igreja, para que vocês venham ser abençoados em tudo na vida de vocês. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te agradecemos por essa palavra, Senhor, nessa noite que o Senhor colocou aqui para nós, que nós venhamos, Senhor, guardando nosso coração para não pecar contra Ti, que nós venhamos obedecer a Tua palavra, Senhor, para que sejamos abençoados em tudo. Abençoe cada criança, abençoe seus familiares, dê vitória, dê saúde, livre de todo mal, abençoe seus lares, Senhor, dando força, dando vitória, dando saúde. Assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa leitura, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias nesta terra, né? Para que os teus dias de vida sejam aumentados. Amém, crianças? Vamos agora ouvir as crianças que quiseram, né, participar do culto infantil nesta noite, neste dia tão especial, que é o culto da criança missionária. Então, a partir de agora, ouviremos algumas crianças que, das suas próprias casas, enviaram a sua participação por meio de vídeos. Amém? Jó convoia a Índia a adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus morre. Mas nada pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu
Igreja com o Pai do Senhor. Hoje eu vou ler João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Da igreja com a paz do Senhor. Amém! Eu me chamo Nayara, sou do conjunto Jardim de Deus. Amém. Amém! Eu me chamo Maria Antônia, sou do conjunto Jardim de Deus. Amém. Amém! Vamos cantar uma música para Jesus. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa Só de elas. Deus. Mas Só ele não elas. sabia que profeta seria. Toda Israel ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, 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 Deus te chama lá no céu. Samuel, Ser profeta de Israel! Ser profeta de Israel! ser profeta de Israel. Eu saúdo a todas as crianças com a paz do Senhor. Amém? Crianças, estou muito feliz porque nesta noite é o culto de vocês, é o culto das crianças, é o culto infantil, certo? Quero dizer que fiquei responsável por deixar uma palavra para vocês. E nesta palavra eu queria falar um pouco de forma informal, certo? Sem muita dificuldade para vocês compreenderem, sobre a história de Daniel na cova dos leões, certo? Essa história está relatada, está escrita na Bíblia, no próprio livro de Daniel, certo? Que fica no Velho Testamento. A gente vai aprender um pouco sobre esse personagem bíblico que é muito importante para cada um de nós, principalmente para as crianças aprender com o exemplo de Daniel. Daniel ele foi um exemplo muito grande para nós. Ele foi um jovem que obedecia a Deus, ele honrava a Deus. Ele todos os dias se ajoelhava em seu quarto, ele orava, olhando para Jerusalém 3 vezes por dia. E aqui a gente aprende com ele que é muito importante, através dessa história, orarmos para falar com Deus. Como a gente costuma dizer, quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve Deus falar com a gente. E quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Então, crianças, ele sempre orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia ele orava e dava graças diante de Deus. Daniel, ele era um dos 3 príncipes que existia no tempo dele. Existia o rei Dario, certo? E existia abaixo do rei 3 príncipes. E Daniel era um desses 3 príncipes. Só que o rei, ele gostava muito de Daniel. Ele gostava muito do que Daniel fazia, tudo que Daniel fazia, ele gostava muito. Ele via que Daniel era uma pessoa abençoada. Então, esse rei, ele tinha planos de colocar Daniel acima de todas as pessoas, de todos os príncipes, de todas as pessoas do reino dele. Queria dar um cargo maior para Daniel. E aí, o que foi que aconteceu? Os outros 2 príncipes que estavam na mesma situação de Daniel, Daniel era um príncipe, e existia mais 2 junto com Daniel naquela época, ficaram com muito ciúme, muita inveja de Daniel. E aí procuravam encontrar algo contra Daniel para prejudicar Daniel, certo? Só que eles queriam prejudicar Daniel e não encontravam nada. Ele procurava de um lado, procurava de outro. Viam a vida de Daniel, via que Daniel era um exemplo, só que ele não encontrava nada contra Daniel, porque Daniel era fiel. Daniel não tinha erros nenhum na vida dele e não tinha culpa nenhuma na vida dele. E aí aqueles homens se deram conta de que por Daniel orar 3 vezes ao dia, ele sempre orava de forma pública, né?
ele sempre deixava a janela do quarto dele aberta para poder fazer essa oração, olhando para Jerusalém. Aqueles dois príncipes observaram que poderiam prejudicar Daniel com a fé, através da fé de Daniel. E aí o que foi que eles fizeram? Eles foram juntos ao rei e falaram sobre publicar uma lei, certo, real, para que nenhuma pessoa pudesse, dentro de 30 dias, fazer um pedido a qualquer Deus, senão ao próprio rei. Não podia orar, não podia fazer pedido nenhum a qualquer Deus e também não podia fazer pedido nenhum a qualquer homem, a não ser que esse pedido fosse direcionado para o rei Dario. E caso eles desobedecessem essa lei, eles iriam ser jogados na cova dos leões. E aí o rei, claro, pensando na honra que ele teria, pensando no orgulho, pensando no seu próprio ego, pensou, prejudicar, não vou prejudicar ninguém. E aí as pessoas vão vir até mim e vão fazer o pedido a mim. Se eu puder fazer, eu faço. Se eu não puder fazer, eu não faço. Ele foi e assinou aquela lei, publicou aquela lei. E aí, a partir daquele momento, foi criada a lei que não permitia nenhum homem fazer qualquer tipo de pedido se não fosse ao próprio rei Dario, aquele que assinou a lei. Daniel, ele orava em seu quarto e, como eu disse, tinha as janelas abertas em direção a Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era uma cidade muito importante para Daniel. 3 vezes por dia, Daniel ficava de joelhos em oração e dava graças diante de Deus. E assim, mesmo após terem feito essa nova lei, proibindo qualquer tipo de pedido, a não ser que fosse diretamente ao rei, Daniel, ele continuava orando, mesmo depois da proibição. Então aqueles homens, aqueles 2 príncipes, eles foram juntos e acharam Daniel na sua casa, orando e suplicando diante de Deus. Pegaram Daniel, prenderam Daniel e se apresentaram ao rei e disseram, olha rei, o seu príncipe estava orando, fazendo pedidos a um Deus que não foi o Senhor. Estava desobedecendo a lei que o Senhor determinou, dizendo que era proibido durante os próximos 30 dias. Mas mesmo assim, tentaram de todas as formas prejudicar Daniel e foram manipulados pelo rei. O rei não viu nenhuma saída, tendo em vista que ele tinha assinado a própria lei. Ficou muito ressentido, muito penalizado por conta do que estava acontecendo com Daniel, mas não podia fazer nada, porque ele mesmo, o próprio rei, apesar de gostar de Daniel, ele tinha assinado aquela lei. Ele tinha ordenado que qualquer pessoa que desobedecesse aquela lei ia ser jogado na cova dos leões. E foi o que aconteceu com Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Entretanto, o rei, antes que Daniel fosse jogado na cova dos leões, disse assim para Daniel, Daniel, peça ao seu Deus, Daniel, você não confia tanto, não estava orando ao seu Deus, então peça ao seu Deus para que ele livre você da cova dos leões, porque se você conseguir se livrar da cova dos leões, graças ao seu Deus, vai ser muito bom para você. E aí, naquela noite, o rei se dirigiu para o seu palácio real e passou a noite em jejum e não deixou que as pessoas fossem tocar música para ele. Ele não conseguiu dormir naquela noite, ele estava muito preocupado com Daniel. Logo pela manhã, o rei se levantou e foi rapidamente até as covas dos leões. Chegando lá, ele começou a falar, muito triste, disse, Daniel, Daniel, você está aí, Daniel? E para a surpresa do rei, Daniel estava lá, vivo. E disse Daniel para o rei,
O meu Deus, ó rei, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum tipo de crime, nenhum tipo de delito. Isso está escrito em Daniel, capítulo 6, versículo 22. E aí, a partir desse momento, consta que o rei ele ficou muito alegre. Ele mandou tirar Daniel da cova dos leões. E sabe o que aconteceu? Para você ver como é importante que a gente ore a Deus, que a gente mantenha todos os dias constante oração para o nosso Deus. Porque foi através da oração que Deus atendeu ao pedido de Daniel para que fosse fechada a boca dos leões. Daniel, crianças, Daniel ele ia morrer naquela cova dos leões se ele não fosse obediente e fiel à palavra de Deus, se ele não orasse com Deus, se ele não tivesse sempre um costume de orar todos os dias, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, e pedir e dar graças, agradecer por tudo que Deus tem feito na vida dele. Nós, crianças, devemos fazer também da mesma forma que Daniel fez. E aí a gente percebe como é importante a oração. Interessante é que depois que Daniel ele foi retirado da cova dos leões, o rei ficou muito feliz. E ao mesmo tempo ele disse assim: pegue esses dois príncipes que inventaram essa lei, que vieram de certa forma obrigar a criar essa lei, pega esses 2 príncipes e jogue na cova dos leões. E aí aconteceu que aqueles mesmos homens que acusaram a Daniel, eles foram lançados na cova dos leões. E junto com eles foram lançadas as esposas, os filhos, toda a sua família. E o mais interessante, crianças, é quando aquelas pessoas foram lançadas dentro da cova dos leões, que se foram jogados dentro da cova dos leões, antes mesmo dele bater no chão, os leões já tinham devorado, já tinham comido até os ossos daquelas pessoas. Porque aqueles que lutam contra o povo de Deus, eles não vão conseguir ser vitoriosos. Eles não vão conseguir vencer contra o povo de Deus. Porque aquela pessoa que adora a Deus, que é fiel a Deus, que ora todos os dias, assim como Daniel fazia, 3 vezes por dia, essas pessoas são abençoadas. E aí, logo depois que isso aconteceu, o rei Dario, que era o rei de Daniel, que era muito amigo de Daniel, ele assinou uma nova lei, no qual ele determinava que quem dominaria todo o domínio no seu reino dos homens, todas as pessoas do seu reino, todos os povos, deveriam temer o Deus de Daniel, deveriam respeitar o Deus de Daniel, deveriam obedecer o Deus de Daniel. E aí ele falou: porque o Deus de Daniel é um Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Essas foram as palavras do rei, do próprio rei, no tempo de Daniel. Como é importante, crianças. Está escrito essas palavras do rei em Daniel, capítulo 6, do versículo 26 ao 28. Vou repetir para vocês. O próprio rei diz assim: o Deus de Daniel é um Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele salvou e livrou Daniel de ser devorado pelos leões. Que coisa linda, crianças. Que coisa maravilhosa é o nosso Deus. Por isso, crianças, nós devemos
todos os dias orar, agradecer a Deus pelo alimento, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pela saúde dos nossos familiares, agradecer a Deus por ter dado mais um dia de vida para cada um de nós, agradecer a Deus pelo alimento que a gente coloca em nossa mesa para a gente se alimentar, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar. É muito importante, crianças, que nós aprendamos com Daniel a orar 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Porque assim como ele fez com Daniel, e livrou Daniel da cova dos leões, ou melhor, ele livrou Daniel dos leões, ele não livrou Daniel da cova, porque Daniel foi jogado na cova dos leões, mas os leões não devoraram Daniel. Então a gente aprende o seguinte, a gente aprende que muitas vezes, crianças, e também os adultos que estão assistindo a este culto, muitas vezes a gente passa pela prova, a gente não quer passar por aquela dificuldade, a gente não quer passar pela cova dos leões, a gente não quer sentir o medo de ver o inimigo bem pertinho da gente, a gente não quer sentir o medo, muitas vezes, de estar ali naquela situação difícil e complicada na nossa vida, não quer sentir medo de estar passando, por exemplo, por uma pandemia desse coronavírus. Mas Deus é aquele que coloca a gente na cova dos leões, permite que a gente entre na cova dos leões para o engrandecimento do nome dele, para o engrandecimento e louvor, porque só Deus, ele é digno de louvor, de toda honra e de toda glória. Então a gente muitas vezes passa pela cova dos leões, a gente não é livrado das covas dos leões, mas lá na cova dos leões, Deus não permite que aconteça nenhum mal para cada um de nós. Tá certo, crianças? Lá no lugar que você está passando por dificuldade, Deus não vai permitir que aconteça nenhum mal para vocês. Deus vai fechar a boca dos leões. Deus vai fazer com que esse vírus não consiga chegar até você, não consiga infectar vocês. Então devemos ter fé, devemos continuar firmes, devemos ser fiéis, devemos ser obedientes, devemos honrar a Deus, devemos orar a Deus, assim como Daniel fazia, crianças. Nós devemos também orar a Deus, porque Deus é aquele que livra a nós também dos leões. Ele não vai permitir que os leões venham devorar os nossos ossos e as nossas carnes, ele não vai permitir. Porque Deus é aquele que está conosco sempre. Amém? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus, glória a Deus, né, irmãos? Vamos agradecer a Deus por mais um culto que Ele nos permite fazer em engrandecimento, louvor e exaltação do nosso Deus. Certo? E eu gostaria de convidar a irmã Denise para concluir este culto com oração, apresentando também todas as crianças, não só do conjunto Jardim de Deus, lá da congregação Jardim Santa Bárbara, mas também todas as demais crianças que fazem parte, né, deste mundo. As crianças de família evangélica e as crianças também de família não evangélica. Peço oração também pela minha família, pela minha filha Jade, para que Deus continue abençoando ela, para que Deus continue nos ajudando a ensinar o caminho da palavra de Deus, o caminho correto, certo? Então, quero convidar a irmã Denise para concluir este culto com uma oração. Amém? Eita, que culto abençoado, né, crianças? Vamos orar, agradecendo a Papai do Céu por tudo, pelos nos louvado, pela palavra dita, que a gente venha guardar e que venhamos praticar a palavra do Senhor, não é isso? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esse culto nesta noite, Pai. Abençoa cada criança, Senhor, que ofertou a Ti, Senhor, um louvor, uma palavra. Abençoe, Senhor, também aquelas que não puderam. Que o Senhor venha entrar, meu Deus, com vitória, com bênção para a vida delas, Senhor, para a vida de seus familiares.
que o Senhor venha trazer, meu Pai, os seus familiares que estão afastados do caminho, aqueles ainda que não são, Senhor, evangélicos. Venha, Senhor, abençoa todas as crianças do conjunto, Senhor Jesus. Abençoe cada dirigente, abençoe o pastor, abençoe a todos, Senhor. Venha dar a vitória. Te agradecemos, Senhor, por esse culto, por esta palavra, pelos louvores entoados. Dá vitória, Senhor. Abençoa cada criança. Cada dia elas vão ter vontade de estar na tua casa, te buscar e fazer o melhor para ti. Assim que eu te oro, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.